Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a meu favor, por essa noite maravilhosa, por esse canal YouTube, o Google e pelos ouvintes que estão me ouvindo do outro lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo governo desta nação. Eu agradeço, Senhor, por tudo que tem acontecido comigo e está acontecendo. Eu te agradeço pela tua vontade de estar sendo efetuada em mim também. E te agradeço também por poder falar a tua palavra. Muito obrigado pela sua permissão em tudo na minha vida, Senhor. Sou grato a ti, Senhor, pela vida que o Senhor me deu. Eu te agradeço. Louvado seja o teu nome. Amém. Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os lavradores maus, capítulo 12 de Marcos. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas e ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. A pergunta sobre os impostos. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois tendo eles casado com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus.
Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição, quando fala do espinheiro que estava em fogo? Está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mandamento mais importante. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a esses dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. A pergunta sobre o Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi?